Olá, meus amigos, estamos na segunda temporada do Na Mesa com David Pimentel. Estamos aqui na Georgia Pro, em Atlanta, com patrocínio da Paizo X. E hoje estamos com um empresário, um grande empresário, ilustre aqui da nossa cidade. Como todos os lugares aonde estamos passando, estamos batendo papo, trocando ideias, onde a gente coloca as ideias na mesa para você que nos assiste aprender mais de como empreender nos Estados Unidos. E hoje nada mais, nada menos, estou com o nosso amigo Hilton Rayal. Hilton, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E é muito bom saber que eu posso contribuir com algo para a comunidade brasileira. Maravilha. O Hilton, ele é um empresário da construção civil aqui dos Estados Unidos. Hilton, conta um pouco da sua história, em que época você chegou nos Estados Unidos, pra gente já se apresenta de quando você começou a trabalhar nos Estados Unidos. Qual foi a sua ideia? Ok, eu cheguei nos Estados Unidos em 1987, abril de 1987, com a intenção de vir para os Estados Unidos como todo brasileiro, com um sonho e uma meta para ser realizada. E não foi fácil, como nunca é fácil. Mas eu tinha um sonho, e uma ideia e uma meta. Então, comecei. Vim com $600 no bolso e uma mochila nas costas. E trabalhei de tudo que vocês imaginaram na vida, até chegar onde eu queria chegar, realizar o sonho que eu queria realizar. Como a maioria de todos os brasileiros. Qual foi o primeiro estado que você chegou aqui? Foi Miami, Flórida. Vim diretamente em Miami, Flórida. Morei em Miami como uns 7 anos em Miami. Depois mudei para Hollywood, Flórida. Depois morei mais um ano em Port St. Lucie, Flórida também. E aí mudei para Tampa. Primeiro fui para Brenton, Ana Maria Island, que está do lado do Golfo do México, ali perto de Tampa. E depois Tampa. E finalmente Atlanta em 1996. Maravilhoso. E qual foi seu primeiro trabalho que você fez? Meu primeiro trabalho aqui, eu trabalhei na cozinha de um hotel, na parte de dishwash, lavando pratos no restaurante do hotel. Olha, é muito importante a gente estar ressaltando isso, porque hoje a gente vê um empresário assim de sucesso, um empresário que já tem uma história, conquistou muitas coisas na América, e nós precisamos do quê? De exemplo para essa nova geração, toda essa turma que está chegando hoje nos Estados Unidos, está vendo muitas coisas na internet, está vendo inúmeras informações e diferenciadas uma da outra. Eu sei que você sabe de tudo, todo esse caminho, desde o início até agora. Você sabe daqueles que chegaram no decorrer desse caminho. Hoje eu fico imaginando, com o tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, quantas pessoas, quantos brasileiros que eu não já vi migrar para os Estados Unidos. Isso eu estou falando de 20 anos. Imagina você que tem 38 anos. Exatamente. Então, que é muito tempo. Agora, como é que você vê isso tudo, nessa trajetória sua? Os brasileiros que chegaram, foram, você foi vendo alguns brasileiros, alguns tendo sucesso, outros não, e você tirou isso como base para sua vida, você entendeu que você precisava ficar e construir um legado na América. Quando foi que você realmente decidiu, falou, eu vou ficar nos Estados Unidos, eu vou construir minha vida aqui, e sim, eu vou ter sucesso na América? Na verdade, David, eu pus na minha cabeça que o país que eu tinha que viver, o país que eu tinha que ter uma família, um país que eu tinha que... se eu quisesse ser alguém na vida, seria nos Estados Unidos. Foi a partir do momento que eu recebi meu primeiro cheque. Meu primeiro cheque aqui. Foi um cheque de $212, não esqueço, como se fosse hoje. De quanto tempo trabalhado? Trabalhei o quê? Trabalhei 4 dias ou uma semana. Aí eu falei, gente do céu, muito dinheiro. Então, esse é o país que eu quero viver. E quero construir uma família e dar o melhor para ela. Você já viu a qualidade desde aquela época. A gente está falando de 1887, ou 1987. Exatamente. Que é há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Né? Eu falo que eu tinha 7 anos nessa época. Olha só, 7 anos. O Hilton, ele já estava aqui nos Estados Unidos construindo a história dele. Exatamente. Mas qual foi o ponto, assim, em que ano que você acredita que foi o start mesmo, que você falou assim, olha, eu realmente consegui fazer algo, consegui algo suficiente para eu ter uma vida estável nos Estados Unidos? Porque tem vários pontos. Tem aquele momento que a gente chega aqui, nós só queremos o quê? Juntar dinheiro, enviar dinheiro para o Brasil, construir algo no Brasil. Isso. E depois você passa a pensar em construir algo nos Estados Unidos. Quando foi que você falou assim, eu vou construir algo nos Estados Unidos, e você fez a mudança, deu aquela
estralo? David, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em vários tipos de trabalho. Mas meu sonho era trabalhar em construção civil. Porque eu via naquela época que era o que era a melhor perspectiva, pagava o melhor dinheiro, o melhor salário e tudo. Então, depois que eu aprendi o trabalho que eu faço hoje, e com o tempo que eu estava aqui, uns 7, 8 anos já, eu pude guardar $10 mil, e eu pude tive a oportunidade de abrir minha companhia, aí eu senti que esse era o momento. Esse é o momento que aqui seria o país que eu teria que viver e construir o que eu construí. Qual foi o momento, assim, da sua lembrança, assim, qual foi, assim, o primeiro cheque grande que você falou assim, olha, eu peguei o meu primeiro trabalho e esse trabalho, assim, realmente mudou a sua vida, que você falou assim, uau, esse foi o trabalho que realmente me jogou pra cima e eu quero, da agora pra frente, só receber assim. Foi um trabalho que eu realizei em Orlando. Foi uma igreja da religião dos Mormon. Ali eu fiz um trabalho tão excelente que pessoas vieram falar pra mim, por que você não abre sua companhia? Porque nessa época eu não trabalhava ainda, eu não era dono da minha companhia. Sim. Eu trabalhava com um brasileiro. E aí eles vieram oferecer trabalho pra mim. Eu falei, no momento eu não posso, porque eu não tenho condições de abrir uma companhia. Mas aí isso me deu uma estima muito grande, então eu achei que esse era o momento apropriado de fazer. De você fazer e abrir sua própria empresa e começar a trabalhar. Exatamente. E o mais interessante é que as oportunidades, elas vão aparecendo. Quando você faz um trabalho bem feito, sempre aparece, né? A gente vê isso na vida do imigrante aqui. O americano, ele respeita o imigrante que faz boas coisas, né? Boas coisas, exatamente. E aí é que tá a diferença hoje. Eu vejo que muita gente chega aqui, aprende as coisas rápido, às vezes não sabe bem. Não sabe bem. Abre a sua empresa e começa a dar murro em ponta de faca, né? Um ditado que todo brasileiro conhece. E não consegue o quê? Prosperar. Por quê? Porque não consegue entregar um trabalho bom, um serviço de credibilidade. Esse trabalho seu, explica um pouco daquilo que você faz. Que tipo de serviço você faz? Ok, eu tenho uma companhia chamada APS, que quer dizer Architectural Precast Solutions. É o pré-fabricado, pré-moldado no Brasil. É a mesma coisa, como é que eu posso falar? Como que é feito esse serviço? Só para o nosso telespectador entender bem, porque muita gente sabe o que é o pré-moldado e muita gente não sabe. Sim. Só pra gente saber o que é isso. O pré-moldado são aquelas placas de concreto que é feita numa fábrica e é transportada para a obra e é montada na obra. Então, isso é o pré-fabricado. Aqui é o precast. Então, eu trabalho subcontrato a companhia que fabrica as peças. São duas companhias, são duas maiores companhias que tem na parte east dos Estados Unidos, que é a Gate Precast e a Metromont. Sim. Então eles fabricam a peça e mandam para a obra e eu sou responsável pelo finish. De que forma? Que essas peças têm todas finishes de architectural finish com cores, né? Cimento com cores e diferentes tipos de acabamentos. Então, com o transporte dessas peças, com a montagem dessas peças, essas peças são danificadas e às vezes exige reparações, exige você arrumar a cor que não está... Tem cores, a cor tem que estar igual a outra, uniforme. Então esse é o nosso trabalho de limpeza. Fazemos tudo na parte de precast, de pré-fabricado. Da limpeza ao finish, a tudo. É interessante, né? É uma gama de trabalhos que o brasileiro ele faz, né? Tem sucesso aqui nos Estados Unidos que a gente nem desconhece. Desconhece, né? A gente não sabe. Eu mesmo, para mim é uma grande novidade. Mas, como se diz, brasileiro está em todo lugar, em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que todos esses vídeos que a gente está colocando servem para todos os imigrantes, inclusive o imigrante que está hoje em Portugal, que é uma grande população brasileira, né? Imigrante em Portugal, na Inglaterra, na Europa, em vários lugares, inclusive no Canadá, que tem muito imigrante brasileiro agora. E serve porque é quase a mesma coisa. E nessa jornada, né, de sucesso sua, essa jornada como empresário, eu sei que foram muitos acontecimentos, muitas histórias. E qual foi o trabalho assim que mais chamou a atenção? Assim, teve algum trabalho em especial, um trabalho importante, de uma empresa importante que você já fez, que realmente assim se destacou? Foram muitos? Como é que foi? Foram muitos, mas o que marcou mais minha carreira foi na Disney.
Na Disney. Eu reparei uma estrutura na Disney, que inclusive eu tenho reportagem do Orlando Herald, que era uma estrutura que estava danificada, que provavelmente ia ter que ser trocada por outra, e eu falei que eu resolvi o problema, que eu arrumaria e ficaria perfeito. E eu fiz e ficou ótimo. Resolveu o problema. Resolvi o problema, exatamente. Tá vendo aí? Isso. Isso é o poder, a força de um trabalho de qualidade, né? Assumir a responsabilidade. É nesse momento que a gente vê que o empreendedor, ele não é simplesmente um empreendedor por acaso, não, ele sabe o que fazer. É como se diz, tem a manha de realmente fazer acontecer. Isso eu vejo demais aqui. As pessoas não querem, né, consertar, as pessoas não querem trazer solução, que é um negócio pronto. E não é bem assim. É nesse momento. Eu acredito que as pessoas esquecem da grande oportunidade naquele momento de sucesso. Qual é? De resolver um problema. Ninguém quer resolver problema. Ninguém. E meu trabalho é isso, é resolver problema. Por isso que o nome da minha companhia é Arquiteto, porque é solução. Então, seria muito caro para o fabricante se tiver que trocar uma peça, tirar uma peça do prédio. Uma peça que pode estar rejeitada pelo arquiteto, pelo dono. Então, quando eu chego, a companhia minha vai e resolve o problema e não precisa ter. Essa é a vantagem, é que eu falo. Olha, para você que está nos assistindo, resolva problemas. Se você conseguir, se você tiver a habilidade de resolver problemas, você vai ter sucesso, independente da área que você esteja atuando. Talvez você esteja vendo essa moto aqui pensando assim, uau, o que é isso? Que cenário é esse que eles estão colocando? Olha, isso é um cenário, essa moto aqui é um sorteio que vai ter na Georgia Pro Flooring, em Atlanta. E está sendo patrocinado esse sorteio pela Paizo X. Você que precisa de pisos de vinil, cola, adesivos, para o seu piso, pode procurar essa marca, Paizo X. É uma grande marca, vai te ajudar na sua casa. Ela fornece agora atualmente somente para os Estados Unidos, mas brevemente vai estar aí no Brasil, na Europa, em todos os lugares. Mas estamos aqui hoje nesse estabelecimento que nos cedeu a casa para a gente fazer esses bate-papos, essa troca de ideia aqui com esses grandes empresários. E hoje nós estamos aqui com o empresário Hilton Raiol. Hilton, é maravilhoso toda essa história, mas eu quero que você fale assim, uma coisa icônica agora que aconteceu nessa história toda, nessa trajetória de sucesso. Me conte assim, algo assim que foi engraçado ou que foi triste. Algo que aconteceu com você que falou assim, cara, eu vou desistir. Eu vou realmente assim, agora eu não sei o que eu faço, eu vou mudar de ramo. Já aconteceu isso com você ou nunca aconteceu? Não, de eu pensar em mudar de ramo, não. Não. Mas aconteceu, teve fatos, acontecimento no meu próprio trabalho, que eu falei que tava muito difícil, o problema, na época eu não tinha papel, eu era ilegal na época, e eu tava trabalhando numa obra em Orlando, que eu tive que sair correndo da obra porque a imigração bateu na obra e eu tive que sair correndo. São cenários que passa com muitos brasileiros, imigrantes. Isso acontece. Largar minhas ferramentas para trás, deixar tudo para trás. Mas mesmo assim eu não desisti não, porque não se pode desistir não. Não se pode desistir, exatamente. Isso acontece, isso é normal. Mas essa história do imigrante, né? Quem seria um imigrante se ele não tivesse uma história? Principalmente uma história de apuro dessa. E essa foi de apuro mesmo. Isso acontece muito, acontece em outros cenários também. Eu vejo histórias de pessoas que vieram para os Estados Unidos, pelo México, e que passou por grandes dificuldades. E hoje está aí, são grandes empresários. Grande empresário, é verdade. Empresários assim, de sucesso, você olha assim, cara, qual conta a sua história? Tem uma história marcante. Exatamente. Então existem vários pontos que é bom a gente ressaltar, porque as pessoas pensam que tudo é um mar de maravilhas. Não é assim, né? A verdade é outra. É completamente diferente. Quando a pessoa pega e olha para você, vê assim, olha o Hilton andando de Porsche nos Estados Unidos, o Hilton com a casa maravilhosa, com a vida estável, financeira boa, podendo fazer aquilo que ele quer, mas não sabe a trajetória que você teve lá atrás. Verdade. Não é verdade? É a pura verdade. Isso acontece, porque as pessoas olham o que você tem, mas não olham por onde você passou. Elas querem o que você tem, mas não querem passar por onde você passou. Mas exatamente nesse momento que você pode pegar alguns insights, inclusive com esse bate-papo, que é uma troca de ideia. E hoje nós vemos aqui a história do Hilton, e o Hilton, ele tem muito a nos falar, e eu quero, Hilton, que você dá assim, fale pra gente, hoje um empreendedor, uma pessoa que quer ir para construção civil, você fale assim, dê um conselho para quem quer
realmente partir para essa área da construção civil e ter sucesso? O que ele precisa ter para ele fazer isso? Primeiramente, eu acho que tem que ter dedicação. Tem que ser dedicado. Tem que saber que as coisas não é fácil nesse país. E se ele tem uma vontade de ser um empresário na parte civil, ele tem que se dedicar, trabalhar muito. Aqui a palavra aqui nesse país é trabalho. Trabalhar muito e nunca desistir. Porque às vezes acontece uma coisa que a pessoa desanima e quer desistir, mas não pode desistir. Tem que seguir em frente e ser como eu fui. Minha esposa às vezes falava, você é Caxias. Mas não é que eu era Caxias, é que eu tinha um objetivo na minha vida, tinha uma meta e tinha um sonho. E para todos que têm uma meta e um sonho, não pode desistir. Porque nada aqui é fácil. Tem que lutar e lutar e lutar. Olha, isso é maravilhoso. Dos estados que você já teve, assim, qual foi o mais fácil, qual foi o mais difícil para você viver, em termos de vida, estilo de vida? Foi quando eu cheguei aqui, né? O primeiro, então, vamos supor, foi a Flórida. Foi a Flórida, foi o mais difícil. Foi mais difícil. Que chegou fase na minha vida, minha esposa veio grávida e que chegou um momento na minha vida que eu tive que pescar debaixo das pontes amanhã para comer. Olha aí. Porque eu não tinha família aqui, eu era sozinho, era só eu e ela. E o pouco que a gente tinha, eu comprava o camarão vivo, a isca, para ir debaixo da ponte pescar pra gente sobreviver. Olha só. Isso aí é uma parte que, tipo assim, dificilmente as pessoas falam. Que é uma parte difícil de falar, de contar. Mas é importante falar. Claro. Porque as pessoas têm que entender. Eu vi muitas situações aqui nos Estados Unidos semelhantes. Entendeu? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, teve muitas vezes de eu não ter o dinheiro, às vezes, para pagar um aluguel. Era dificuldade no começo. Por quê? Cheguei numa época, eu cheguei aqui em 2005. Logo depois, passou 3 anos, veio uma crise financeira nos Estados Unidos. Da crise financeira, ali parece que os trabalhos, e detalhe, foi exatamente na construção civil. Exatamente. E foi muito difícil. Difícil para todo mundo. Naquele momento, assim, eu vi muitos brasileiros indo embora. Muitos. E eu, naquele momento, cheguei a cogitar a pensar nisso. Mas só que os mesmos que estavam indo já estavam querendo voltar de novo, mesmo com as dificuldades. Eu falei, não, eu vou ficar. Mas são situações que a gente passa que vai passar em qualquer lugar. Eu acredito que todo ser humano ele tem que ter essas dificuldades para ele entender o propósito de vida. Se ele não passar por isso, não adianta. Exatamente. Imagina uma vida bela, tudo fácil, vai ter valor? Não. E hoje, qual que é o valor daquilo que você tem? Foi o que eu passei, a dificuldade que eu passei nesse país. É o que eu falo. Então, a importância hoje da gente valorizar o nosso passado e construir daquilo que a gente nunca teve alguma coisa, é muito importante a gente focar exatamente nas experiências e, claro, nos ensinamentos que a gente teve de vida. Qual foi sua maior fonte de inspiração nessa trajetória toda? A maior fonte de inspiração foi a minha família. Minha esposa, minha filha que tinha acabado de nascer. E eu queria dar o melhor para eles, para elas duas. Eu não ia trazer minha esposa do Brasil para cá, já com todas as dificuldades que nós passamos, e queria seguir dessa forma. Então eu achava que eu tinha que lutar na vida para dar, esse era o meu propósito, para dar o melhor para ela, para minha filha e para minha família. É certo. Família é tudo, né? É tudo. A família sempre nos apoia. Exatamente. Sempre é uma inspiração. Às vezes eles não entendem algumas partes, mas hoje eu falo assim como homem também, provedor de casa, o tanto que é difícil sair para a batalha, lutar. E às vezes nós fazemos isso só pela família. Exatamente. É o nossa maior força, né? Para caminhar e ter sucesso. E quando a gente vê, a gente foi além daquilo que a gente imaginava pelo esforço que a gente fez por causa deles. Isso é muito importante. Nesse tempo, desses 30 anos, 38 anos que você está aqui, qual foi as diferenças que você foi vendo assim na própria comunidade brasileira, nos seus tempos? Eu sei que você foi vendo, né, as diferenças de tempos, as pessoas, personalidades, como eles iam agindo quando chegavam aqui em termos de imigrante.
Você pode citar esses exemplos para nós? Porque antigamente era um tipo de imigrante diferente. Bem diferente. É claro que era aquele brasileiro que veio determinado, que realmente era batalhador lá no Brasil, aquele negócio. Depois mudou um pouco, né? Eu costumo dizer aí que na internet tem muito isso. A galera fazendo vídeo, né? Da galera dos 70, a galera dos 80, a galera dos anos 90, a galera dos anos 2000. 2000, David, é interessante. Isso eu falo de... Todo tempo eu tô falando com meus empregados, né? Antigamente, a geração que vinha antigamente vinha com uma mentalidade completamente diferente da mentalidade hoje, atual. Que eles vinham mesmo, vinham com gana para trabalhar, qualquer coisa tava bom, não reclamava de nada. Hoje o pessoal que chega novo aqui acha que vai ficar rico do dia pra noite, nunca tá bom. Então eu chamo isso eu brinco com ele e falo que vocês são geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola, exatamente. Porque acha que tudo é fácil, que as coisas... Eu acho que muita diferença. Minha companhia cresceu muito pela geração antiga, porque eles eram dedicados, eles tinham mais responsabilidade. Hoje em dia, a geração que vem hoje, eu não sei porquê, não vejo tanta dedicação e tanta força de vontade de vencer. Eu não vejo isso neles. Não. Claro, eu não posso generalizar todos, né? Mas a maioria é assim. É porque, na verdade, a própria internet, ela vende algo, assim, muito bonito, né? É enganosa. É muito enganosa, é complicado. Mas, assim, hoje, com toda a experiência que você tem, é claro, imaginando, se você tivesse chegado hoje, o que você faria? Assim, com a mentalidade que você tem, você tivesse perdido tudo. Se você não tivesse nada, você tivesse voltado para o Brasil e você falasse assim, nossa, eu não quero ficar mais no Brasil, eu vou voltar para os Estados Unidos. Você tem uma segunda carta, um plano B, o que você faria assim? Eu faria o mesmo que eu fiz há 38 anos atrás. Porque se você vem com um propósito e com uma ideia fixa, não importa os anos, o que passou, o que vai vir para frente. Eu sei que se você lutar aqui, você trabalhar, se dedicar, você conquista. Há muita coisa que você pode conquistar aqui nesse país. O que o empresário ele mais precisa ter aqui nesse país para ele ser respeitado e ter sucesso? O brasileiro, eu acho que tem que ser... Eu acredito muito em dedicação, David. Eu acho que se a pessoa se dedica, a pessoa consegue muita coisa. O americano, ele vê o brasileiro, é claro que com um olhar diferente, não somente o brasileiro, mas todo imigrante, mas principalmente o brasileiro, o latino em si. Como que funciona essa parte de criar confiança com o americano? A gente estava conversando agora há pouco, antes. Exatamente isso que você falou, confiança. A partir do momento que você adquirir a confiança do americano, as portas se abrem para você. Como aconteceu comigo. Porque quando eu fui abrir meu business, foi um americano que eu estava trabalhando, fiz muito trabalho para ele, dessa companhia chamada Gate, e ele sempre me chamando para trabalhar para ele. Eu falava que não, que eu estava satisfeito com o brasileiro, mas era mentira, que eu não podia falar para ele, que eu não podia trabalhar para ele, porque não era legal. Sim. Por ser uma companhia americana, tem que ter papel. Sim. Mas um dia ela falou para mim, fala a verdade para ele. Cheguei sexta-feira chateado em casa, ela falou, não, fala a verdade para ele. Falei para ele, ficou chateado comigo, falou, por que eu não tinha falado isso para ele antes? Mandou procurar um advogado e foi que assinou meus papéis para mim. Nossa, olha só que lição. E permitiu abrir a minha companhia e todos os trabalhos de Atlanta ele me deu. Por isso que eu mudei para Atlanta. Olha. Porque eu trabalhei muitos anos para ele. Olha só, o Wilton falou que cheguei a arrepiar a história. A verdade, ela abre portas. Coloca isso aí, a verdade abre portas. E foi o que eu fiz, eu falei a verdade para ele. E abre portas, traz respeito, dignidade, e eu acredito que sua vida deu um viravolta. Eu acho que honestidade é tudo, né? Foi um 360. Foi um 360. Um 360. E isso foi um conselho que sua esposa deu. Foi, ela falou, não, fala para ele. E se eu te contar isso daí, você não acredita. Ele era presidente dessa companhia, era Gate Precast, que hoje é a subsidiária da Gate Petroleum. Uhum. Ele falou para ele antes de morrer, que ele lutou por 2 cânceres. Então, na luta do câncer, ele sabia que ele não ia ficar até o final do meu processo
para assinar até o final do processo. Pois ele deixou no testamento dele quem substituísse na companhia que seguisse o meu processo. Uau. Foi um anjo, cara. Esse foi o respeito que você acabou adquirindo. Adquiri a confiança dele. A confiança que eu dele. fiz por ele. E ele me deu em dobro. Deu em dobro. É o que eu falo. São situações que acredito que todo ser humano, entendeu? Independente de raça, independente de quem seja, de que origem, tem que seguir. Acredito que é a honestidade. Isso. Sempre a verdade. Exatamente. E as portas se abrem. Se abrem. Isso é automático, David. Você não tem... não pode questionar isso. Se você for isso tudo, honesto, de respeito, confiança e dedicação, brother. Como é que você conseguiu usar isso com seus funcionários, assim, com as pessoas que trabalham com você? Tem funcionário que trabalha comigo 15 anos, 16 anos, que foi funcionário que começou comigo junto, que eu treinei, que eu ensinei tudo, e hoje estão aí porque eles seguiram o mesmo caminho meu. São pessoas honestas, pessoas de personalidade, de caráter, e seguem comigo até hoje. Como tem sido agora os novos funcionários, as pessoas que você tem colocado na sua empresa? Como eu posso explicar? A gente não pode generalizar muito, né? Claro, tem uns bons e tem uns que não estão ali só para mesmo, para fazer. E como você lida com isso, assim? Como que se você tem alguma receita para você trazer ensinamentos para eles, para você ter melhor funcionário, uma pessoa mais dedicada? Qual é a receita que você usa para isso? Eu trato da mesma forma que eu conto minha história de vida para eles, falo para eles como é que as coisas funcionam, que as coisas não podem ser do dia para noite, que eles têm que lutar pelo que eles querem para conquistar, e a companhia é uma forma deles crescerem também. Como já aconteceu, o funcionário trabalhar comigo, sair depois de aprender o serviço, ser um grande funcionário e abrir a sua própria companhia, como tem hoje. Através de mim. E hoje no seu processo de trabalho você faz múltiplos trabalhos ao mesmo tempo? Você só pega só uma obra grande? Não, são várias obras. São várias obras? Várias obras, são vários funcionários. Eu tenho 48 empregados. Uau. E trabalho em todo lugar. Eu tenho trabalho em Alabama, eu tenho trabalho em Flórida, eu tenho trabalho aqui, eu tenho trabalho em North Carolina, em Texas, eu tenho trabalho em todo lado. Uau, isso é muito legal. Nesse tempo todo que você tá aqui nos Estados Unidos, eu vi que você conquistou muitas coisas. Isso. Né? Realizou muitos sonhos. Graças a Deus. Qual foi o seu sonho que você tinha, que você conseguiu realizar aqui nos Estados Unidos? O sonho eu queria me tornar cidadão americano. Pronto. Tem outro sonho ainda, nesse tempo todo que você ainda não realizou? Eu acho que sempre tem, né? Sim. Sempre tem. Sempre tem. Mas no momento, tudo que era sonho que eu tinha para realizar, tá realizado. Agora não se sabe aqui o futuro, né? Isso é maravilhoso, viu? É muito bom escutar isso de você. Sinceramente, é um prazer estar te ouvindo aqui, você contar a sua história. Muito obrigado. E ver um empresário assim, real. Um empresário que realmente existe. Um brasileiro nato, entendeu? Que saiu lá do Nordeste, foi para Brasília, minha cidade natal, de Brasília, veio para cá. É um exemplo também para todos nós brasilienses, né? Já tive bate-papo também com outros brasilienses. Isso. Aqui no estado da Geórgia, principalmente em Atlanta, local aqui, tem muitos goianos. Exatamente. Né? Uma cultura muito boa, né? Tenho muitos amigos aqui. Então, assim, quando eu vejo essa história sua, que não é a mesma história minha. Meu pai veio do Nordeste, né? Meu pai nasceu no Piauí, chegou a Brasília quando tinha 3 anos. Vizinho meu. Exatamente. Lá no Nordeste, sou de São Luís do Maranhão. Olha aí, São Luís do Maranhão, meu pai era do Piauí. Foi para Brasília e de Brasília, nasci em Brasília, entendeu? Meu pai chegou lá com uns 3 anos de idade. E eu nem imaginava que eu ia parar um dia nos Estados Unidos. E olha só onde é que eu estou. E construí minha vida aqui. Assim como você, né? É claro que são histórias que servem de exemplo para muitas pessoas. É muito bonito escutar a sua história. É muito interessante ver isso tudo. Muito obrigado. E eu vejo, né, uma construção que todo imigrante ele tem que buscar. E a gente já falou de respeito, a gente já falou de caráter, falamos da posição que a pessoa tem que ter para ela conquistar a confiança do americano. Isso. E ter sucesso nos Estados Unidos. Nós vimos aí que o seu exemplo, né, de honestidade foi muito importante no seu processo. Tanto é que abriu uma porta gigante para você. Eu vejo que os brasileiros eles andam tão desconfiados às vezes que esquece também de
se dá a própria confiança em si mesmo. É verdade. Às vezes as pessoas desconfiam tanto das outras que elas esquece dela. Ela não tem confiança em si mesma e não consegue assumir o papel que ela tem que assumir para ter sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande desafio, mas uma coisa que muita gente pergunta, né, principalmente sobre o idioma. É claro que teve as maiores dificuldades. Qual foi o seu processo? Você aprendeu a falar inglês rápido? Como que foi? O inglês, eu não tive a oportunidade para a escola para estudar inglês, que eu tinha duas opções. Ou eu estudava, ou eu trabalhava. Então, claro, eu trabalhando, eu podia trazer o melhor para minha família. Então, o inglês que eu aprendi foi o inglês no trabalho. Foi o inglês da rua, né? Uhum. E eu falo inglês, mas às vezes eu tenho alguma dificuldade. Mas o inglês que eu aprendi foi o inglês popular, o inglês da rua mesmo. É o que eu falo, a gente vê um empresário, né, de sucesso, tem 48 funcionários trabalhando para ele nesse momento, vários projetos nos Estados Unidos tocando simultaneamente. Exato. E olha só para você ver, não é o inglês fluente que vai levar a pessoa a ter sucesso. O que leva você a ter sucesso é a sua dedicação e, principal, seu caráter. Não é verdade? Verdade, honestidade. Verdadeira. É exatamente isso. E eu sei que tem inúmeras dificuldades disso. No inglês, eu já passei por isso, né? Até hoje eu passo essa dificuldade. Falo inglês? Falo. Mas ainda tem as dificuldades. Eu sou que nem você, aprendi a falar inglês trabalhando. Trabalhando, exatamente. Porque precisava aprender por causa do trabalho. Claro. Mas aí depois a gente faz o quê? Vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo, vai falando uma coisa ali, vai falando uma coisa com outra. E detalhe, o americano em si, quando ele vê que você é trabalhador, que você quer gerar algo bom... A língua não é problema. A língua não é problema. Não é problema. Não é um problema. Não é problema. Porque ele trata de te entender. E olha, eu acho muito interessante isso tudo, principalmente do idioma. Todas as pessoas que eu tenho aqui batido papo até hoje, eu vejo elas falando, né? Minha maior dificuldade, meu maior problema foi o idioma. Você foi a primeira pessoa, eu acredito, que, aliás, você não, você, outras pessoas também, teve algumas, não foram muitos não, mas a grande maioria, o maior obstáculo é o idioma. Claro que é. Ter coragem de pegar e peitar o trabalho, principalmente com o americano, ainda mais na sua época, que não tinha muito brasileiro. Não tinha brasileiro, e eu falava errado, do jeito que era, e tratava de explicar, eles não me entendiam, eu gesticulava e fazia sinal, mas aí foi. Graças a Deus, hoje já não é mais problema, né? Exatamente. Hilton, fala pra mim 3 pontos fortes como empreendedor que você tem. Quais são os seus maiores 3 pontos, assim? Dedicação. Caráter. Honestidade. Exatamente. Isso pra mim é muito importante. Ok. Desses 3 pontos que você citou aí, você adquiriu ou você já herdou isso? Não, É parte dos seus princípios? É parte dos meus princípios. Eu tive uma boa educação, graças a Deus. E chegando aqui eu via que eu tinha que usar, tirar vantagem disso que eu aprendi. Eu falo porque tem uma grande gama de brasileiros que chegam aqui nos Estados Unidos, aprenderam a segurar uma porta, fazer um favor para alguém aqui. Que no Brasil, você vê muito isso. Você vai no Brasil, sempre você está aí no Brasil, você vê que o brasileiro ele não segura uma porta para você passar. Não levanta da cadeira para dar uma pessoa idosa sentar. Não. Então, por exemplo, a cultura americana, ela ensina muito, né? Ela traz muito isso. É um peso de respeito, assim, muito grande. Principalmente aqui em Atlanta. E te falo, é muito diferente da Flórida, viu? Da Flórida, é diferente. O respeito americano aqui, nessa área da Georgia, é tremendo. É uma coisa, entendeu? E olha, é impressionante. Eu vejo tudo isso acontecendo no nosso meio e tem que ser educado, né? Tem que se educar. Tem que se educar. Hilton, eu queria que você deixasse um conselho para o imigrante que está aqui hoje nos assistindo, entendeu? Eu queria que você deixasse sua mensagem final para todos aqueles que estão nos assistindo, seja ele do Brasil, entendeu? Seja aquele que está na Europa, seja aquele que está aqui nos Estados Unidos, para todo mundo que um dia pensa em vir para os Estados Unidos, ou aqueles que acabaram de chegar, entendeu? Finaliza toda essa história sua aí e manda um boom para o nosso telespectador. Ok. Para a comunidade brasileira, para o imigrante brasileiro, não só nos Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo,
não é fácil. Não é fácil. A pessoa quando decide deixar o Brasil, seu país de natureza, de naturalidade, e ir para um país para querer conquistar um mundo melhor, você tem que ter, as palavras nós vamos começando aqui, você tem que ter responsabilidade, dedicação, caráter, honestidade e nunca pôr em mente ou pensar em desistir. Porque se você pensar em algum momento em desistir, você não vai conseguir nada, não conquista nada. Mas eu acredito que com todos esses predicativos que eu citei aqui, você pode conquistar o mundo. E em qualquer lugar do mundo, sempre há oportunidade, sempre há portas abertas. E depende de cada um. Então eu acredito que tem que seguir para frente e pensar que o mundo está aberto, as portas estão abertas para todos, para todos. Não importa se você é brasileiro, não importa se você é imigrante, mas em qualquer lugar do mundo vai haver uma porta aberta para você. Vai haver um momento, uma oportunidade de você realizar todos os seus sonhos e todas as suas metas. E é isso que eu deixo para todos. Maravilha, Ailton. Te agradeço de montão. É um prazer te conhecer. Quero andar contigo. Você é uma pessoa que me inspira, entendeu? Inspira não somente a mim, mas acredito que de agora para frente, com esse programa, vai inspirar muitos outros brasileiros. Te agradeço mesmo. E esse é mais um Na Mesa com David Pimentel. Hoje nós tivemos aqui o Ailton Rayal. Ele trouxe para nós a história de vida dele e nos mostrou o grande empresário, o grande empreendedor que ele é nos Estados Unidos. E olha, te agradeço você que está nos assistindo. Te agradeço e quero lembrar, o nosso patrocinador, Pais OX, que está patrocinando esse momento para você estar assistindo e estar com a gente hoje. Fique ligado e até o próximo Na Mesa com David Pimentel. Tchau, tchau.